Não, não. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma reunião da Comissão de Direito Digital, Tecnologia de Informações, uma reunião conjunta com a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Hoje vamos começar com o workshop da Graziela e do Jorge, que falarão para nós sobre a análise da proposta de reforma do Código Civil, a parte do livro Direito Civil Digital. Por favor, vocês podem começar. Obrigada, Letícia. Boa noite a todos. Então, aqui a gente fez um recorte, né? Falar do anteprojeto, que tem o texto de reforma do Código Civil inteiro, quanto ao livro inédito que foi proposto de Direito Civil Digital. Ele começou, então, né, com a proposta de livro de Direito Digital e partiu aí para o livro de Direito Civil Digital. Então, inicialmente, um sumário, aqui os temas que vamos tratar. Buscamos trazer os principais destaques dentro de todo o livro, né, ali dos capítulos. Ele tem 10 capítulos esse livro. Então, inicialmente uma introdução, pontos também acerca da proposta, ali como foi submetida já ao Senado, os destaques referentes ao ambiente digital, os conceitos que o livro de Direito Civil Digital traz, também quanto ao direito das pessoas no ambiente digital, direito de exclusão dos dados pessoais, desindexação, direito ao esquecimento, responsabilidade objetiva, que também foi um tema de grande debate, trazendo dentro ali do contexto de redes sociais. Neurodireito também surge como inédito no ordenamento. A relação jurídica digital, também vamos falar sobre o patrimônio digital, herança digital que aborda dentro desse livro, inteligência artificial, os atos notariais eletrônicos e, ao final, uma conclusão com referência. Então, tem bastante coisa nova nessa proposta do anteprojeto, especificamente quanto ao livro de Direito Civil Digital, porque é uma construção totalmente nova. Se fala ao longo do texto do anteprojeto sobre ambiente virtual, sobre direito digital, ali civil digital, sobre a interface da população, né, do cidadão com essas tecnologias emergentes, mas a proposta que foi apresentada do anteprojeto trouxe esse livro específico do direito civil digital e faz conceitos, né? Traz ali reflexões de conceitos, não regulamentações próprias, porque foi até um questionamento que eu fiz ali com o relator, o Tartucci, se ia ter uma ponderação de regulamentação própria. E ele deixou muito claro que o intuito desse livro de Direito Civil Digital era trazer conceitos, princípios, mas deixar para regulamentação própria o que já vem sendo ali debatido no Congresso, como regulamentação da inteligência artificial, das fake news. Então, o anteprojeto, né, de reforma do Código Civil visou incorporar um direito positivo sobre interpretações já consolidadas na jornada de direito civil, na comunidade jurídica nacional e internacional, e também quanto a posições consolidadas da jurisprudência. E nesse novo conceito, para que fosse ali, de fato, refletido as inovações que nós temos no nosso dia a dia, decorrentes ali de inteligência artificial, a interação que nós temos já com bots, todos esses exponenciais avanços que está introduzido no nosso dia a dia e relacionando com os princípios fundamentais do direito. Então, o livro de Direito Civil Digital é o último livro do Código Civil. Ele fica transversal com essa metodologia aplicada para toda a reforma, com conceitos e princípios de direito digital e não adentra propriamente a temas que pendem de regulamentação própria por projetos que já tramitam no Congresso. Os capítulos acabam apresentando disposições, então, gerais, voltadas para o ambiente digital, para toda essa questão virtual que estamos inseridos, fala de inteligência artificial, smart contracts, também sobre atos notariais eletrônicos, a parte que o Jorge vai falar do meio aí ao final, e os princípios, então, que são refletidos no livro de Direito Civil Digital, busca também fazer uma inclusão social voltado para a educação digital. Tem um capítulo que fala
sobre crianças em desenvolvimento no ambiente digital. Então, esse capítulo é todo direcionado para a categoria, refletir na preocupação de ter uma conscientização, uma cultura de proteção de dados, somada também ao melhor interesse dos menores, essa proteção integral dos menores. Então, foi realizada a proposta do anteprojeto de reforma do Código Civil. Inicialmente, teve a cerimônia de criação da comissão dos juristas, que iriam estar à frente, subdividido em comissões para cada livro propriamente realizar ali as revisões dos textos, fazer as propostas. Todo o anteprojeto foi coordenado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, e esse anteprojeto já foi submetido ao Senado e vai tramitar no Congresso como projeto de lei. Então, teve as iniciativas em dezembro de 2023, consolidando os textos dos dispositivos sugeridos por cada grupo de trabalho, que foi subdividido, enviado para a revisão dos relatores gerais, e aí o responsável de cada tema submeteu algumas questões de debate, de divergências entre as comissões, depois os textos foram consolidados e votados agora em abril. Então, nesse sentido, a gente até se deparou na mídia com algumas fake news já envolvendo temas da reforma, não diretamente relacionada ali ao livro de direito civil digital, mas outros pontos em relação às sucessões, em relação ao direito da família. Então, teve bastante debate e também vinculou bastante fake news. O que eu pude observar, eu fui aluna, né, do Tartucci na IPD, o que eu pude observar é que toda a comissão foi formada ali por juristas atuantes, de uma carreira aí consolidada. Então, o que eles trouxeram, de certa forma, é o que exatamente foi proposto. Consolidar alguns conceitos que vinham sendo aplicados na jurisprudência, ou conceitos já positivados, para adentrar a questões mais específicas e fizeram ali uma votação junto com o ministro Salomão sobre o que seria de fato apresentado no Senado. E como um destaque, então, do livro de Direito Civil Digital, houve disposição do relator para atrair a responsabilidade objetiva para as redes sociais e jogos online, no âmbito da interpretação que quanto maior o alcance da plataforma, por consequência também maior as obrigações deveriam ser atribuídas a essa. A relação jurídica no ambiente digital teve também uma abordagem observando as interações que já vivenciamos com bots, com interfaces de aplicações digitais, possibilitando também resguardar a livre escolha e informada de transações realizadas no ambiente digital e deixando sempre ali uma linha interpretativa com a boa-fé também objetiva. O tema de patrimônio digital teve um livro próprio, considerando como ativos intangíveis com conteúdo de valor econômico, pessoal, existentes em formato digital, atribuindo ali o caráter de patrimônio no âmbito digital. E quanto à questão empresarial, a ideia para a comissão, né, realizar a proposta do texto, foi desburocratizar as relações comerciais, tendo uma subseção sobre atos notariais eletrônicos também no livro, que possibilita, eventualmente, com a desburocratização, também viabilizar mais contratações nesse ambiente digital, seja com emprego de inteligência artificial ou das assinaturas eletrônicas. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Para comentar. Tudo bem. Eu ia pedir a gentileza de você apertar o F5, porque está aparecendo só o PowerPoint. E você está indo nos slides? Ah, não está atualizando? Não, Eu apertei F5, foi para vocês? não. Ué, será? Eu vou interromper e vou projetar de novo. Agora movimentou para vocês? Não, Não? não. Vou interromper aqui, vou projetar de novo. Estão vendo minha tela? Sim, Sim. Eu estou voltando nos slides. Está atualizando para vocês?
Tá em Desculpa, ambiente. estou falando, mas está todo mudo. Não está voltando, não. Só está naquele slide do ambiente digital e principais conceitos. Que estranho. Você quer tentar compartilhar, Jorge, para ver se do seu Sim, sim, flui? sim. Deixa eu achar aqui Cara, você me mandou pelo WhatsApp. Ver se Isso, eu vou interromper consigo aqui. abrir aqui. Tá, tá, tá. Aqui um pouquinho. Ué. Ah, deixa eu abrir aqui. Tá. Abri, habilitei. Agora eu vou aqui. Não, não. Depois aqui, análise. Deixar esse. É que eu estava com o meu aberto. Estava com o meu aberto aqui, eu estou fechando o meu, estou deixando o teu Tá bom. atualizado, tá, Graziela? Deixa eu voltar aqui para a. Não, não estou na reunião. Ah, tá. Compartilhamento. Compartilhar. Não, não é aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá? É a bandejinha compartilhar tela. Não, eu tenho que voltar para a tela da. Cadê a tela Ah, da reunião? Que eu perdi a tela da reunião quando eu abri aqui. Deixa eu fechar. Fechar. Ah, achei aqui. Tela da. Por que não está abrindo toda a tela da reunião? Só está aparecendo você. Ah, agora foi. Peraí, desculpa. foi? Não, calma. Agora. Share. E agora? Vocês estão vendo? Você está vendo, Graziela? Graziela, você está muda. Pronto, foi, Jorge. Vamos ver Ah, tá. se Tá. você. Deixa eu ver. Eu vou passar. Tá passando? Tá, estranho, mas não foi. Tá Tá. Então passando, você Jorge. quer ficar onde? Você quer ficar E onde? pode deixar nesse. Aí eu falei dos pontos, né, que foram ali referentes a esse projeto, essa timeline de apresentação no Senado. E aqui os pontos de destaque na reforma que eu comentei, sobre a questão de atrair a responsabilidade objetiva para as redes sociais, jogos online, também a abordagem que o livro traz do ambiente digital, observando essas interações que temos com os bots, inteligência artificial, as interfaces. Terá também um capítulo próprio sobre o patrimônio digital, que considera um conjunto intangível, de ativos intangíveis, tanto o conteúdo de valor econômico, pessoal e cultural, existentes em formato digital. Achei interessante esses conceitos, a gente vai ver com mais detalhes à frente. E no âmbito empresarial, a ideia aqui da comissão que fez a proposta do texto do livro foi desburocratizar as ações comerciais, então permitindo a contratação maior no ambiente digital, com emprego também de inteligência artificial e por meio de assinatura eletrônica. Pode passar, por favor, Jorge. E no ponto em que o capítulo traz sobre o ambiente digital os principais conceitos, destacamos aqui, quanto ao próprio conceito que está refletido no texto em referente a ambiente digital, plataforma online Quer vir aqui, filha? Ai, e desculpa. plataforma digital de grande alcance. Então, quanto ao conceito de ambiente digital, o texto deixa claro que é esse espaço virtual interconectado por meio da internet, compreendendo ali as redes mundiais de computadores, dispositivos móveis. Então, seriam os sistemas de comunicação online, e aí deixa amplo também o texto, ou quaisquer, né, e quaisquer outras tecnologias interativas, visando aí também já à frente esse avanço da tecnologia, e o código está, vamos dizer assim, para e passo, né, também as tecnologias emergentes. Quanto ao conceito de plataforma online, o texto traz que são os serviços de hospedagem virtual que tenham como funcionalidade principal o armazenamento e a difusão de informações ao público,
e a plataforma digital de longo alcance. O texto menciona que são as plataformas online cujo número médio de usuários mensais no país seja superior a 10 milhões. Então, traz esse parâmetro do que seria considerado plataforma digital também de grande alcance. Pode passar, por favor, Jorge. Obrigada. E o capítulo que menciona do direito das pessoas no ambiente digital faz uma correlação com o que nós já temos na LGPD dos direitos assegurados aos titulares. Então, o capítulo que menciona sobre o direito das pessoas no ambiente digital traz expressamente, positivado, o reconhecimento da sua identidade e existência no próprio ambiente digital, faz menção de proteção dos dados nos termos LGPD, então vejam que remete à legislação já existente, e também traz a garantia dos direitos de personalidade, da dignidade, da honra e da privacidade de seu livre desenvolvimento, no contexto do ambiente digital. Essas modificações propostas não excluem os direitos previstos em outro ordenamento, mesmo porque aqui, como está citado, da LGPD, não exclui já esses outros direitos positivados ou também tratados internacionais que o Brasil seja parte. E aqui um ponto interessante é que traz menção que os direitos no ambiente digital se aplica também no que couber às pessoas jurídicas, o que diferencia da LGPD, que a gente tem aplicação para as pessoas físicas. Aqui, essa parte do livro traz essa menção que se aplica também no que couber para as pessoas jurídicas. Pode passar, Jorge, por favor. Obrigada. E quanto ao direito à exclusão de dados pessoais, traz, vamos dizer assim, não copia e cola, mas muito semelhante ao que nós já temos na LGPD também. Então, veja que o texto faz a menção que a pessoa pode requerer a exclusão dos seus dados nas hipóteses que a gente tem na LGPD, ou seja, quando os dados deixam de ser necessários, o consentimento for revogado, ou quando se opuser ao tratamento sem interesse legítimo. Vejam que também faz essa remissão ao que nós temos de legítimo interesse da LGPD. Há também a menção que pode ser solicitada a exclusão de dados quando o tratamento de dados for ilegal, terminar, na hipótese de terminar também o tratamento, houver dados excessivamente expostos sem justificação da finalidade, e vejamos que, nesse contexto, no que couber, também vai se aplicar às pessoas jurídicas. Acho que essa é também uma das grandes novidades. E o texto ainda menciona que não se aplica o direito à exclusão de dados pessoais, inclusive se houver tratamento de dados pessoais sensíveis, aqui no caso, exceção, se forem relevantes ao exercício de liberdade de expressão, quando forem manifestamente públicos, o que também deixa uma grande margem interpretativa, por exemplo, o que for manifestamente público, tornado público por cada pessoa na rede social, ou for um documento de fé pública, e aqui depois para a gente debater. Também não se aplica, segundo o texto da lei, o direito de exclusão, o tratamento que decorrer de cumprimento de obrigação legal, e nas hipóteses do artigo 16 da LGPD. Então, veja a remissão que já faz, que é aquelas hipóteses que o dado pode ser armazenado ali em razão também de tanto em razão do cumprimento de obrigação legais ou outras disposições acerca daquele armazenamento para uma finalidade específica. Pode passar, por favor, Jorge. E olha só, a gente tem então positivado também no livro do Direito Civil Digital o direito à desindexação, ou seja, a remoção do link que direciona as informações que o titular, a pessoa física e no que couber, a pessoa jurídica tem por inadequadas, não sendo mais relevantes ou também aquelas tidas por excessivas, que não possuem a finalidade para a exposição. Aqueles que a gente faz, deixa ali uma pesquisa e, eventualmente, se identifica pelos mecanismos de busca, websites, plataformas digitais. Então, o texto menciona que se aplica a desindexação para remoção de imagens pessoais explícitas ou íntimas, remoção também de pornografia falsa involuntária envolvendo o usuário, remover também informações de identificação pessoal dos resultados de pesquisa e de conteúdo que envolva imagens de menores, também pensando nessa proteção do melhor interesse da criança, do adolescente. Mas fica positivado, o que é também aí um avanço,
porque antes tinha que entrar com uma ação, né, de obrigação de fazer, etc., para solicitar a remoção do link. Então, veja que fica também positivado e faz um paralelo com o que nós temos de instrumentos processuais até no próprio Marco Civil da internet. Pode passar, por favor, Jorge. E positiva também esse livro de Direito Civil Digital, o Direito ao Esquecimento, a exclusão permanente de conteúdo, diretamente no site de origem que foi publicado com autorização judicial. Então, aqui também faz o paralelo do que nós já temos hoje com o Marco Civil da internet, sendo necessário demonstrar, então, para solicitar o exercício desse direito. O transcurso de um tempo razoável de publicação na informação verídica, que não possui mais relevância, a manutenção dessa informação em sua fonte, que pode gerar um significativo potencial de dano àquele requerente, e que não há excesso ou abuso no exercício da liberdade de expressão e de informação. Então, vejamos que são direitos que, de certa forma, estavam sendo já pleiteados com solicitação com base no fundamento do Marco Civil da internet, mas aqui já fica bem claro a possibilidade, né, o direito que as pessoas, e vejamos, remete ao que couber também a pessoa jurídica nesse sentido. Pode passar, por favor, Jorge. E um grande ponto que o texto proposto menciona é justamente a responsabilidade objetiva de todos os provedores, inclusive usuários, no ambiente digital. Então, o texto deixa claro essa responsabilidade objetiva ali, que não vai se discutir culpa, em relação aos provedores e também, por sua vez, aos usuários dentro do ambiente digital, aqui das redes sociais. Então, vejamos que o texto fala que responde de forma objetiva os provedores, os usuários, segundo as disposições tanto do Código Civil, né, do texto proposto e leis especiais, pelos danos e atos que causarem às outras pessoas. E aqui também propõe a necessidade de respeitar os direitos autorais e a propriedade intelectual, agir com ética e responsabilidade, evitando causar danos a outros usuários, tanto os provedores aqui, ou a integridade também, e a segurança no ambiente digital, um olhar tanto para os provedores quanto para os usuários. Então, essa também é um grande debate que foi ali questionado em relação a atribuir essa responsabilidade objetiva para as redes sociais, e foi apresentado a proposta com a redação nesse sentido mesmo. E a justificação dos juristas foi mencionando que devido à dependência para a tecnologia e plataformas atualmente das pessoas, os comportamentos acabam sendo influenciados também por esses ambientes de navegação, o que determina que tenha uma maior, vamos dizer assim, uma maior atenção e a atribuição dessa responsabilidade por consequência. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês ficaram, assim, surpresos com o texto? Porque são algumas disposições que a gente já vinha debatendo, né, ao longo ali também dos estudos sobre a LGPD. Pode passar, por favor, Jorge. Acho Fiquem que à a Sandra vontade. quer falar alguma coisa. Desculpa, eu não estou vendo aqui. Pode falar, Sandra. Oi, não, não, desculpa, a responsabilidade objetiva é, é de quem exatamente? É de quem está publicando uma coisa indevida com Ou a plataforma? de ambas as partes, tanto de quem publica quanto da plataforma. Por exemplo, quem se sente ali lesado vai poder solicitar danos de ambas as pessoas. E é o que a gente hoje debate muito, se a plataforma tem essa responsabilidade ou não, né? Porque a plataforma fala, foi o usuário que publicou, eu posso suprir, mas não tem um dano, desculpa, uma responsabilidade sobre aquele ponto. Ela vai passar a ter, se for aprovado o texto tal como foi ali submetido para o Senado. Tá, obrigada. Imagina. Pode passar, por favor, Jorge. E vejamos um outro tema inédito no ordenamento que está sendo abordado nesse livro de Direito Civil Digital da proposta de reforma do Código Civil. O texto aborda sobre os neurodireitos. Então, é um tema inédito, mas vejam como foi proposto que, de certa forma, faz sentido no momento que vivenciamos.
Então, o texto traz essa proteção para os neurodireitos, dizendo que é uma parte indissociável da personalidade e que merece proteção nesse sentido, não podendo ser transmitido, renunciado ou limitado. E é considerado neurodireito a questão de ter esse olhar de preservação à privacidade mental, à identidade pessoal e também conservando o livre-arbítrio de acesso à ampliação ou melhoria cerebral. Vejam que aqui o texto aborda no cenário de ter uma possibilidade já de interação homem-máquina que seja preservado esse arcabouço, essa privacidade mental do indivíduo. E nesse sentido, remete, né, à integridade mental e à proteção também contra vieses das pessoas naturais. Então, aqui, isso é muito interessante, porque a gente fala muito dos vieses na aplicação das inteligências artificiais e a legislação, como foi proposta, visa preservar esse ponto de neurodireitos aí contra os vieses eventualmente atribuídos por aplicação de inteligência artificial. E veja que faz a remissão também que há essa proteção se houver, eventualmente, a utilização de neurotecnologias, já ir pensando nessa interface, de fato, homem-ser humano. Isso é interessante, porque nós já temos também um debate voltado para esse ponto, e garante, de certa forma, direitos e liberdade cognitiva, se aí, vamos supor, daqui 2 anos, 3 anos, já tiver startado neurotecnologias. E vejam que o texto menciona que é vedado o uso de neurotecnologias de forma coercitiva ou sem consentimento do indivíduo. Isso aqui é muito interessante. Pode passar, por favor, Jorge? E o neurodireito, ele já estava sendo também debatido numa proposta de lei de 2021 que possuía a pretensão de modificar a LGPD para conceituar o que seriam dados neurais e regulamentar essa proteção. E esse tema, na época, foi destaque na mídia, e esse PL de 2021, ele se inspirou numa experiência do Chile, porque o Chile incorporou na sua Constituição o direito ali de ter preservado o indivíduo os seus neurodireitos. E olha que interessante que traz o artigo 19 da Constituição do Chile. Fala que o desenvolvimento científico e tecnológico estará ao serviço das pessoas e será realizado com respeito à vida, integridade física e psíquica. E a lei regulará os requisitos e condições e também as restrições para a utilização das pessoas, devendo resguardar a atividade cerebral. Então, vejam que interessante. Esse tema era debatido antes. O Chile foi o primeiro país ali da América Latina a positivar isso na sua própria Constituição. E a proposta de texto do livro de Direito Civil Digital traz essa inspiração e faz uma menção de proteção aos neurodireitos dentro do livro aí também inédito, né, sobre direito digital. Pode passar, por favor, Jorge. Eu achei interessante esse ponto. São vários aspectos inovadores, digamos assim, que o texto proposto traz para nós. O livro de direito digital, direito civil digital, né, traz também um capítulo voltado para a relação jurídica, acho que foi mais para frente, Jorge. Traz um capítulo voltado para a relação jurídica no ambiente digital também. Peraí, desculpa. Imagina, acho que foi um pouco para sua frente. Pode voltar. Peraí. Aqui. Agora foi, desculpa. Daí, obrigada, Jorge. Imagina. Então, a relação jurídica digital é tida por no ambiente que envolva direitos e obrigações, tanto entre pessoas físicas, jurídicas e também entidades digitais. E esse é um termo interessante, porque o texto fala interação entre pessoas físicas, jurídicas, ok, é o que nós temos já usualmente. Mas essa disposição de entidades digitais, o texto fala, incluindo, mas não se limitando a bots, assistentes virtuais, inteligências artificiais e sistemas automatizados, dando já esse posicionamento de ali, olha, não é uma pessoa jurídica ou física, mas é uma entidade digital. Então é interessante como se
vamos dizer assim, como se conversa essas tecnologias com a relação jurídica digital, que foi aqui a interpretação da comissão que propôs o texto. Então, nesse sentido, a relação jurídica ela vai ser constituída quando tem um acordo de vontade manifestado de forma explícita ou tácita no ambiente digital, e aqui me remete à ideia como que a gente comprova uma relação de vontade manifestada de forma tácita no ambiente digital. Mas o texto foi proposto inicialmente assim. Aqui também há a menção, acho que saiu de novo. Aí, opa, Jorge, voltou. Desculpa. Imagina. É que eu estava vendo outras coisas aqui, eu estava dando uma olhadinha no Ah, chat tranquilo. para ver se tinha alguém falando alguma coisa. Aí o que que aconteceu? Eu botei a rodinha do mouse, eu rodei, aí quando Ah, roda, aí pumba, vai. Desculpa. tranquilo. Imagina. E a outra hipótese que o texto remete da constituição de uma relação jurídica digital é quando há um acordo de vontade manifestado também de forma expressa ou tácita, que envolve o sujeito em ambiente analógico com máquina ou ambiente digital. E aqui também o texto menciona quando há um acordo que gera direitos e obrigações reconhecíveis e exigíveis, e as partes também envolvidas tiverem capacidade e legitimidade para atuar no ambiente digital. Então vejam que remete também à regulamentação própria que nós temos em disposições ali do ECA, quando a gente fala de menores. Também o texto permite, vamos dizer assim, essa aplicação das leis específicas traz menção de conceitos do que seriam os princípios de direitos, como a gente viu o neurodireito, mas remete sempre para regulamentações próprias. Então, aqui, na relação jurídica digital, a gente vai ter que as interfaces de aplicações digitais deverão possibilitar uma escolha livre e informada de transações que sejam realizadas no ambiente digital, não podendo ser operadas de forma a manipular ou violar a boa-fé objetiva. Pode passar, Jorge, por favor. E o patrimônio digital também é um ponto de destaque, que tem um capítulo próprio no livro de Direito Civil Digital, sendo um conceito de patrimônio digital ali abrangido por conjuntos de ativos intangíveis, com conteúdo de valor econômico, seja pessoal ou cultural, em formato digital. E aqui a gente faz uma reflexão. Esses ativos intangíveis, a gente pode considerar seguidores, eventualmente ali da conta no Instagram, a gente considera que como a criptomoeda ficou de fato uma interpretação bem ampla desse conjunto de ativos intangíveis. E foi também a ideia dos juristas da comissão, de deixar a margem de interpretação para que depois venha essa regulamentação própria. Então, nesse sentido aqui, o que nós temos no texto é que esse conjunto não se limita a dados financeiros, senhas, contas em mídia social, criptomoedas e contas de games, por exemplo, jogos cibernéticos ou conteúdos digitais. Então, se abrange para, de fato, tudo que o indivíduo ali, o de cujos, né, deixar também para depois ter a sua herança digital. E vejamos que todas essas disposições, esses conceitos, foram propostos no texto do anteprojeto. Agora ele vai ser debatido, todos esses pontos, os textos lá no Senado. E a gente tem a possibilidade também de fazer sugestões, de debates, entrando lá no link do Senado e apresentando as nossas considerações. Eu costumo dizer que, assim, podemos fazer, né, essas considerações e contribuir, de fato, porque a gente que é operador do direito, a gente está aqui no dia a dia, identifica como pode ser aplicado. Então, aqui acho que é de grande valia, né, se todos puderem, ler os textos e fazer as considerações também direto ali no Senado. Vou colocar aqui depois para vocês o link de todo o passo a passo, de todos os textos, tudo que foi debatido e os vídeos também dos debates que vocês podem assistir e, eventualmente, se quiserem fazer também considerações lá direto. Muito bem, passo a palavra agora para o Jorge para continuar a apresentação sobre herança digital, inteligência artificial também e os atos notariais. Boa noite, pessoal. Estando definido o que é o patrimônio digital, resta saber agora
o que é necessário, né, se há necessidade de uma alteração legislativa para que se possa falar em herança digital. Nesse sentido, né, a gente observa que alguns desses ativos intangíveis do patrimônio digital, eles, tais como as senhas, contas de mídia social, fotos, vídeos, dados pessoais, correspondem a direitos da personalidade do detentor, tá? Porque se referem a direito à imagem, privacidade, à intimidade, à honra, que são direitos personalíssimos, tá? Alguns desses direitos personalíssimos, esses direitos da personalidade, eles hoje em dia, né, em razão da evolução da nossa sociedade, em razão da interação que hoje nós temos com o chamado cyberespaço, né, que é definido como eles vão definir como meu Deus do céu, cadê? Que é o ambiente digital. Então, dentro desse ambiente digital, que cada dia mais nos cerca, né, e nos envolve nas nossas relações jurídicas, né? Então, o que que acontece? Alguns desses direitos da personalidade, eles podem se projetar após a morte, tá? E daí a necessidade, tá, de se pensar na herança digital. Tá? Mas o que que acontece hoje, né? O Código Civil, o artigo 11 do Código Civil, com a redação que existe hoje, ele diz o seguinte, ele diz que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Ao dizer que os direitos da personalidade são personalíssimos, eles não são transmissíveis, quer dizer que eles não podem ser herdados, não é possível suceder. A minha honra não pode ser objeto de sucessão para o meu filho, a minha própria imagem, né? O meu filho tem a imagem dele, eu tenho a minha honra, tenho a minha intimidade. São direitos da personalidade, são direitos que são próprios da pessoa e eles, em princípio, eles não são transmissíveis da forma como hoje está o, o nosso Código Civil. Daí por quê, tá? A comissão lá dos juristas propõe uma alteração nesse artigo 11, que está lá na parte geral do Código Civil, tá? Para que essa herança dos direitos da personalidade possa ocorrer. Então, tá, os artigos nós não colocamos da maneira como eles estão na proposta, tá? Então, a comissão está propondo um artigo que tem a seguinte redação: os direitos da personalidade que se projetam após a morte. Não são quaisquer direitos da personalidade, são aqueles que se projetam após a morte, tá? Eles devem observar uma lei especial para isso, e também o capítulo 2 do título 1, que vai estar lá, o artigo 11 da parte geral, que vai, com essa proposta, ele vai ser alterado, tá? Então, os direitos personalíssimos, tais como a privacidade, a intimidade, a imagem, o nome, a honra das pessoas, eles poderão ser objeto de herança do titular, né? Daquele do decujus, né? Titular da herança. Outros artigos que também vão fazer parte, né, dessa proposta. A transmissão hereditária de dados e informações contidas em qualquer aplicação da internet, bem como as senhas, os códigos das senhas, pode ser regulada em testamento. Então, a ideia é que haja uma previsão no Código Civil para que haja a transmissão, né, desses dados, dessas informações em senhas, códigos, se dê por meio de testamento, tá? Da mesma forma,
a questão do compartilhamento de senhas ou outras formas de acesso às contas pessoais serão equiparadas a disposições contratuais ou testamentárias expressas, a fim de o acesso aos sucessores, desde que devidamente comprovados. É aquela questão que a gente tem hoje em dia, né, que quando falece um ente querido, né, a gente não tem a senha delas, a gente não tem acesso às contas pessoais. Então, a partir dessa alteração no Código Civil, vai ser possível, desde que devidamente comprovado, né, que os sucessores tenham acesso a essas contas pessoais. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Outra proposta desse novo código seria a herança e o patrimônio digital. Eles integram a herança, o patrimônio digital de natureza econômica, pura ou híbrida, tá? Ou seja, esse patrimônio digital pode ter natureza meramente digital ou híbrida, tá bom? Agora, o outro item, que será o objeto de alteração no Código Civil. Os sucessores legais, aí já se admitindo a possibilidade da herança digital, poderão, se desejarem, pleitear a exclusão da conta ou a sua conversão em memorial diante da ausência de declaração de vontade do titular. O titular, ele pode, né, as pessoas vivas, elas podem expressar, ter uma declaração de vontade com relação à sua herança digital. Então, nesse sentido. Mas, se não houver essa declaração de vontade, os sucessores podem pleitear a exclusão da conta ou a conversão dessa em um memorial, com os dados do decurso. Mais uma outra disposição, tá? Salvo disposição de última vontade, preservado o sigilo das comunicações e a intimidade terceira, as mensagens privadas do autor da herança, difundidas ou armazenadas em ambiente virtual, não podem ser acessadas por seus herdeiros, em quaisquer das categorias de bens patrimoniais digitais, ou seja, a menos que haja uma última vontade e que haja a preservação do sigilo e que haja a questão intimidade de terceiros também, tá? Porque a mensagem sempre tem mais de um interlocutor, né? E, finalmente, mediante autorização judicial e comprovada a necessidade de acesso, o herdeiro poderá ter acesso às mensagens privadas da conta para fins exclusivos autorizados pela sentença e resguardado o direito à intimidade e privacidade de terceiros. Aí, nesse caso, há necessidade de uma autorização, haverá, né, a necessidade de uma autorização judicial. Agora, também haverá dispositivos a respeito do tempo de guarda das mensagens, o tempo de guarda dessas mensagens privadas na plataforma deve seguir a legislação especial. Então, vai haver uma legislação especial para regulamentar esse tempo de guarda. Bom, mais uma outra disposição proposta, que está sendo proposta, que diante da ausência de declaração de vontade do titular da herança, os sucessores ou representantes legais poderão, se desejarem, pleitear a exclusão da conta. Esse aqui, desculpa, está repetido, tá? Até estava para te falar, o Graziela, mas essa aqui está repetido, tá? E, finalmente, serão excluídas as contas públicas dos usuários brasileiros mortos, quando não houver herdeiros ou representantes legais, contados 180 dias de comprovação do óbito. Certo? São nulas quaisquer cláusulas contratuais voltadas a restringir os poderes da pessoa, titular da conta, de dispor sobre seus próprios dados e informações. E o titular do patrimônio digital tem direito à plena proteção de seus ativos digitais, incluindo a proteção contra acesso, uso ou transferência não autorizada. E os prestadores de serviços digitais devem garantir medidas adequadas de segurança para proteger o patrimônio digital da segurança. Então, espera-se, com esses dispositivos, né, que vão ser acrescentados ao Código Civil, se possa realizar a herança digital, transmitindo direitos, inclusive direitos da personalidade, aos herdeiros.
a respeito da inteligência artificial, tá? A inteligência artificial hoje ela já está praticamente regulamentada na União Europeia, tá? O texto final do regulamento europeu da inteligência artificial ele foi aprovado pelo Parlamento Europeu em 13 de março de 2024, agora, recentemente. E lá na Europa, então, está a fase seguinte à aprovação pelo Parlamento Europeu. É interessante, é a fase de retificação. Retificação significa que vai ser feita uma verificação do texto do regulamento e ver se existe algum erro, alguma incongruência, e que necessite ser alterado. Após isso, ele é publicado. Publicado, ele entra em vigor em 20 dias. Só que existem alguns dispositivos do Regulamento da Inteligência Artificial Europeu que eles só entrarão em vigor em 2 anos, tá? Alguns dispositivos têm essa. No Brasil, tá? A gente tem o projeto de lei 21/2020 e se encontra no Senado, tá? Desde 23 de abril de 2024, ele está na Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil. Então, ou seja, ainda está em tramitação no Senado. Agora, o que se pretende com essa alteração no Código Civil para incluir a inteligência artificial? São 3 artigos, tá, que eles propõem. O primeiro artigo, ele trata das garantias de que se espera da inteligência artificial. Então, nesse sentido, a gente tem o desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial deve respeitar os direitos da personalidade, eles devem ser seguros, confiáveis, benefício da pessoa natural, ele deve possibilitar o desenvolvimento científico e tecnológico, não pode haver discriminação em relação a decisões, uso de dados, tem que ser transparente, tem que ser auditável a inteligência artificial, importante, tem que ser explicada, tem que ser sempre que necessário, rastreabilidade, a supervisão humana e a governança. É claro que tudo isso tá, leva em conta também o direito do desenvolvedor, tem alguns segredos segredo da concepção, né? Como se fosse o segredo industrial, né? Dessa criação. Mas, mesmo assim, né? Ainda dentro do possível, a transparência, a auditabilidade, explicabilidade. Tá? Da mesma forma, acessibilidade, usabilidade, confiabilidade. A atribuição da responsabilidade civil, que é até o que a Graziella abordou, né? No caso da inteligência artificial, né? Deve ser sempre possível atribuir a responsabilidade a uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, mesmo no ambiente digital. Então, esse é o primeiro artigo que se pretende incluir no capítulo do direito digital, direito civil digital. O segundo artigo diz respeito às interfaces da inteligência artificial com as pessoas naturais, tá? Então, aqui deve ser assegurado o direito à informação sobre as interações. Ou seja, quem está interagindo com a inteligência artificial já tem que saber que ele está interagindo com a inteligência artificial, tá? Ele deve saber, em sentido geral, o modelo geral do funcionamento, os critérios de decisão automatizada. Inclusive, a gente lembra que na Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 20, ele trata justamente da questão da possibilidade de revisão das decisões automatizadas. A gente até já conversou bastante, né, em outras apresentações a respeito disso. Certo? E o terceiro artigo que vai ser introduzido no Código Civil, ele trata da criação de imagens de pessoas vivas ou falecidas, tá? Então, em princípio, tá? Será permitida a criação de imagens de pessoas vivas ou falecidas por meio de inteligência artificial,
para utilização em atividades ilícitas e atividades que não tenham conteúdo, utilização comercial, tá bom? Em princípio. Seja obtido uma prévia expresso consentimento da pessoa, da própria pessoa ou de seus herdeiros legais, representantes, haja respeito à dignidade, à reputação, à presença e ao legado da pessoa natural, viva ou falecida, cuja imagem digitalmente está sendo representada. Aí vem a questão do uso comercial. Essa questão do uso comercial, quando a gente vê a exposição de motivos da comissão de juristas, eles mencionam, né? Não dão, eles só falam assim, uma propaganda que foi difundida em 2023, mas eles não falam que foi a propaganda da Kombi, da nova Kombi, que aparece a Elis Regina, né, numa imagem digital, e a filha, a Maria, esse é o nome da filha. A filha, Maria tá? Rita. Rita, Jorge. Maria Maria Rita, isso, aparecem as duas, tá? Então, por isso é que eles pretendem introduzir um artigo, né? Na verdade, mais um artigo, que aí ele fala assim, tá? Para que se viabilize o uso comercial da criação e para se viabilize não? Respeito à pessoa falecida, tem que haver prévia e expressa autorização dos cônjuges, herdeiros e seus representantes, tal como o uso não comercial, tá? Por disposição também testamentária também. Agora, ele tem que, deixa eu voltar, tem que também haver uma legislação aplicável, vai ter uma lei especial para tratar dessa questão da utilização comercial de imagem geradas pela inteligência artificial, imagens de pessoas vivas ou falecidas, tá? E a motivação foi justamente esse artigo esse artigo não, essa propaganda da Volkswagen, tá? Agora aqui, não sei se eu já comentei, não sei se está repetido, mas todas as imagens criadas por inteligência artificial é obrigatória a menção de tal fato em sua veiculação, de forma clara, expressa e precisa. Você tem que saber que aquela imagem que está sendo apresentada, ela foi gerada por uma inteligência artificial. Certo? Então, são esses os 3 artigos, tá? Até como a Graziela já havia adiantado, né? A questão, e eu, quando comecei a fazer a minha apresentação sobre a inteligência artificial, ela vai ser regulamentada por uma lei própria, que vai tratar justamente de como a inteligência artificial vai poder ser utilizada, certo? Então, vamos passar para o próximo tópico. Os atos notariais, tá? Os atos notariais eletrônicos. De que se tratam os atos notariais eletrônicos? Os atos notariais eletrônicos são os atos praticados pelos cartórios de notas. Quais são esses atos? São lá as escrituras públicas, as atas notariais, as procurações, os testamentos, a autenticação de documentos, reconhecimento. Esses são os atos notariais. Os atos notariais eletrônicos, eles já estão regulamentados, tá? Já existe uma norma geral para tratar só que essa norma é é uma é um provimento do Conselho Nacional de Justiça. E o que se pretende fazer? Eles transcreveram ipsis literis ah, o provimento do Conselho Nacional de Justiça no que diz respeito aos atos notariais eletrônicos para que seja transformado em lei. Deixa de ser um provimento e passa a ser uma lei. Mas tudo que eu vou falar agora já vem sendo aplicado já há algum tempo. Desde 2020 já existe o e-notariado. Alguns de vocês, inclusive, já devem ter utilizado, tá? Então, o que eu vou falar agora é o que
Eu peguei aqueles pontos principais dos atos notariais eletrônicos para a gente falar, mas eu já adianto que não é uma novidade. Na verdade, apenas o que a comissão de juristas está fazendo é levar para o Código Civil exatamente aquilo que já existe no provimento do CNJ, tá? Vamos em frente, então. O que é o ato notarial eletrônico? É um conjunto de metadados. Metadados, você tem os dados e você tem os metadados. Metadados são a data, por exemplo, o local, e outros dados que não dizem exatamente respeito àquele arquivo, aquele dado, certo? Então, é um conjunto de metadados, gravações, declaração de anuência das partes por videoconferência notarial, e o próprio documento eletrônico, correspondente ao ato notarial. Então, vamos pensar em testamento, vamos pensar numa procuração pública, vamos pensar numa ata. Então, todos esses atos que são lavrados no tabelião de notas, eles, na verdade, são realizados mediante a anuência das partes, manifestação expressa das partes. Por isso, da importância de que o ato notarial telefônico haja gravação dessas declarações de anuência por meio de uma videoconferência notarial, certo? Então, para a lavatura do ato notarial, o notário utilizará uma plataforma própria, que é a plataforma utilizará não, ele já utiliza, né? A plataforma do e-notariado por meio de um link e realiza a videoconferência notarial e, especialmente, para captar a vontade das partes e a coleta das assinaturas digitais, tá? Agora, a definição de videoconferência notarial. É um ato realizado pelo notário para verificação da livre manifestação da vontade das partes em relação ao ato notarial lavrado eletronicamente. Agora, a questão aqui da competência, tá? A competência quando você vai, quando você, o seu cliente, vai fazer um testamento, vai fazer uma escritura de divórcio, por exemplo, ou a competência, você pode escolher livremente o tabelião de notas, tá? Independente do domicílio das partes, do lugar da situação dos bens, objeto do ato do negócio. Porém, isso é do lado do usuário, mas do lado do tabelião de notas, a competência para a prática dos atos notariais é absoluta, e ele deve observar estritamente a circunscrição territorial pela que ele recebeu a delegação, tá? Então, tem o artigo 8º, que é aquele que eu falei antes, e tem o artigo 9º, que é o que fala da competência territorial absoluta do tabelião de notas. Quais são os requisitos para a prática do ato notarial eletrônico? Tá? A videoconferência notarial, a captação do consentimento das partes sobre os termos do ato jurídico. A concordância expressada pelas partes com os termos do ato notarial eletrônico, a assinatura digital das partes, exclusivamente por meio do e-notariado. O tabelião de notas ele fornece uma assinatura digital para que os usuários possam participar possam assinar digitalmente os documentos, né, gerados. A assinatura do tabelião de notas era feita com a utilização do certificado digital ICP Brasil. E esse documento, a ata notarial eletrônica, ele tem um formato de documento de longa duração com assinatura digital. É claro, ele vai ser arquivado, tá? Aquilo que eu adiantei, ó, o notário fornecerá gratuitamente aos clientes do serviço notarial certificado digital notarizado para uso exclusivo por tempo determinado na plataforma e-notariado e nas demais plataformas autorizadas pelo Colégio Notarial Brasil, CF.
O que que é um documento eletrônico, o que que é um documento digitalizado, o que que é um documento digital? O documento eletrônico é qualquer arquivo, formato digital, que ofereça prova ou informação sobre um fato, um negócio, emitido de uma forma própria, inclusive, cuja autoria seja verificável pela internet. Então, o documento eletrônico é qualquer documento eletrônico. Um documento eletrônico é o gênero. Já o documento digital, ele é a espécie, tá? Oi, Sandra, você quer falar alguma coisa? Desculpe. Você precisa Oi, abrir oi, não o... precisava interromper, não. Era sobre o slide anterior. Se Ah, alguém que esteja no exterior pode fazer o documento notarial, mas eu acho que não, porque depende da assinatura eletrônica, não é? não, pode. Eu tenho um caso, inclusive, de uma amiga advogada que mora em Portugal e ela me disse que ela fez. Ela fez o inventário. Você consegue Não, fazer, porque agora não, não. o certificado digital, as assinaturas, você faz tudo online. Você Não, cadastra não. tudo online. Então, mas, por exemplo, mas o cartório, por exemplo, se eu quiser fazer uma procuração de uma pessoa que está no exterior, quem tem que ter assinatura eletrônica? É o advogado ou a pessoa, ou o outorgante? É Essa o questão da outorgante. procuração, Ah, ela tá. é a procuração no pública, no exterior, ela tem que ser feita no consulado Não, brasileiro, sim, que eu sim, saiba. sim, mas para Ela não ser é. não, veja bem, Jorge, mas para ser pelo meio digital, a pessoa obrigatoriamente tem que ter, então, uma assinatura eletrônica. Sim, eu acho que ela tem que ter Sim, o sim. É, certificado digital, e daí ela se cadastra no notariado, e quando ela for assinar, ela usa o certificado digital dela usando a plataforma deles, então, se a e pessoa não tem o consegue. certificado. Então, mas eu digo, se Não, a pessoa não tem o Pelo, certificado digital, ela não consegue fazer. eu creio que dependendo, o eGov já tem algumas possibilidades. Depende da o, categoria, né? Do Ah, eGov não, tá. ali, eu ouro, tive um prata. caso, É, o Egov Graziela, Ouro, né? Eu tive eu tive uma um caso, situação de uns parentes no Japão e que eles precisaram ir ao consulado, sim, para fazer Ah, sim, a sim, isso eu sei. procuração É, pública lá. Aí, sim, depois dessa o procuração pública, GovBR, foi enviado para o isso eu Brasil. sei. o GovBR, não, o que aconteceu comigo essa semana, o cartório não aceita o GovBR, mesmo que você seja conta Ah, ouro. Então, eles exigem que você tenha o certificado ICP. Então, por isso que eu falei que provavelmente você tem o certificado ICP, você entra no notariado e daí você consegue fazer as coisas. Porque qualquer documento perante o cartório, quem é o principal, por exemplo, é um registro de uma associação, todos os outros documentos podem ser assinados por assinatura eletrônica, GovBR. Mas qualquer documento para registro de cartório tem que ser entendi. o certificado ICP. Então, mas quem tem que ter o certificado ICP? É o outorgante? O outorgante, isso. Ah, Sim, porque então. quem assina é o outorgante sempre, né? Então, Procuração. então, aí não dá. Tá bom. Obrigada. Mas acho que entrou aqui a Karine e falou alguma coisa, não é? No chat. No chat? Não, eu não li, É, desculpa. é, eu Eu não. fiz recentemente pro meu pai. Então, você entra em contato com o cartório e eles fazem, você baixa tudo digital, tipo videoconferência direto com o cartório. Então, ela mesmo no exterior, ela consegue fazer uma videoconferência com um cartório aqui do Brasil. Eles vão mandar ela baixar o certificado na máquina dela e é isso. Aí ela vai ter o notariado na máquina dela. A pessoa lá fora baixa o certificado, é isso? E, Isso. e Ah, o tá. Tá. certificado hoje você Tá. pode fazer, tem os certificados que são válidos para um mês, certificados que valem por 10, o Ah, certificado que vale para um mês é temporário. R$ 49,90. Então, por exemplo, o preço de uma autenticação. Karine, desculpa, Ah, que ato que foi praticado? Foi inventário? Foi procuração? O que foi? Na verdade, eu fui só fazer para facilitar a minha vida para resolver as coisas pro meu pai. Então, eu pedi para ele já fazer para a gente conseguir assinar qualquer tipo de documento online pelo notariado. Então,
Então, Qualquer mas coisa é uma que procuração, então, Karine. procuração, fiz para Ah, tá. Eu acho procuração, que é isso que ele perguntou. para documento para banco, o que eu precisar eu acabo assinando digitalmente pelo notariado. Só que você tem que fazer tem que fazer um cadastro. É Eles isso? precisam, o cartório precisa validar que é você mesmo ali, então ele vai fazer uma videoconferência com você, só vai confirmar seus dados. Aí eu só não sei se pode ter algum problema com a pessoa residindo no exterior, né? Então, é isso Porque, que eu falo, mas eles é, fazem videoconferência com a pessoa do exterior também. Porque, por então, exemplo, eu tenho eles cliente na Espanha, ele tem que me mandar uma procuração. Ou ele vai no consulado fazer a procuração, ou então ele me dá uma procuração particular, porque a judícia não exige que a procuração seja pública. Então, agora ele pode fazer, então, pelo cartório aqui, ele não precisa mais ir no consulado. eu Se, tentaria, é uma hipótese. Eu não sei se eu se dá, né? falaria, não sei Tá. nem se eu posso falar isso, mas eu não sei se eu falaria que eu estou morando no exterior se eu fosse ele. Eu falaria, ah, estou no exterior. E aí tentaria ver se ele consegue fazer tudo digital. Sim, sim. Ah, obrigada, viu? Obrigado aos dois, os três. Nada. Então, continuando aqui, né? Então, essa diferenciação entre documento eletrônico, documento digital, documento digitalizado, certo? E não é tão complicado assim, né? O sistema dos atos notariais eletrônicos. Esse sistema, ele é disponibilizado pelo Colégio Notarial do Brasil e ele é dotado de uma infraestrutura tecnológica necessária à atuação notarial eletrônica. Ele faz a interligação dos notários, permitindo a prática de atos notariais eletrônicos, o intercâmbio de documentos, o tráfego de informações e dados. Ele aprimora tecnologias e processos para viabilizar o serviço notarial no meio eletrônico. Ele é para ser implantado no âmbito nacional, tá? Então, aí vem aquela dúvida aí da questão do exterior, né? Mas, enfim, é uma questão que aí a gente pode tá tirando a dúvida, né? Que agora eu também fiquei na dúvida, porque quando ele fala que o objetivo é implantar no âmbito nacional um sistema padronizado de elaboração de atos notariais eletrônicos, possibilitando a solicitação de atos, certidões e realização de convênios com interessados. E O que aqui, eu. Oi, Jorge, desculpa. O que eu oi, entendi é que agora o cartório vai poder oferecer, né, esse ambiente aí homologado, vamos dizer assim, certificado. não, já existe. Graziela que está falando? Isso, não, mas com o slide anterior, que o próprio cartório, por exemplo, dele, né, assim, ele mesmo vai poder oferecer o e-notariado. Qual slide você está falando? Esse? Pode, não, o próximo, opa, Ah, tá. isso, né, que é esse sistema que mencionam, que é interessante. E aí faz um link também com o que a Letícia falou, mas será que é o ICP, né? Será que vai ter uma nomenclatura própria? Vamos ver como que vai ser implementado Sim, de fato, né, isso aqui. tá. Eu tenho assim, contato, né? Hoje mesmo eu conversei com uma escrevente, né, do tabelião de notas, que eu tenho um contato maior. Tirei até algumas dúvidas com ela. Essa aqui eu acho que é uma dúvida que eu vou precisar tirar com ela a respeito dessa questão do âmbito do Né? sistema e-notariado. Se abrange também, se ele pode ser viabilizado no exterior, né? Mas, enfim. A última coisa que eu tenho que falar... Oi, desculpa. Não, eu ia comentar que também são, assim, consequências depois que eles vão ver na prática, né, na implementação de tudo isso. Olha, eu até acho que já deve ter acontecido, sim, viu? Porque quando eu conversei com a minha amiga que mora em Portugal, ela me disse que fez o inventário, ela estava lá em Portugal e correu tudo bem, não teve problemas. Eu preciso ver os detalhes, É, né? Mas ela fez o inventário lá, ela estava lá e fez o inventário aqui no Brasil. que bom. A matrícula notarial eletrônica, tá? Essa matrícula notarial eletrônica é uma coisa interessante, tá? E ela serve como, deixa eu tirar o negócio que está na frente aqui.
serve como uma chave de identificação individualizada para facilitar a unicidade e rastreabilidade da operação eletrônica praticada, tá? Então, ela é composta com vários números, né, separados por pontos, né? Tem um Código Nacional da Serventia para identificar qual é o tabelionato, o ano que foi lavrado, o mês, o dia e o número sequencial. Essa é a matrícula notarial eletrônica. Bem, a conclusão agora, Graziela. Então, essas disposições apresentadas pelos códigos juristas, elas foram, como você já adiantou, né? Na verdade, elas são consolidações conceituais, doutrinárias, tá? E elas visam implementar aquilo que, na realidade, já existe em termos da prática da jurisprudência, certo? E Sim, e desculpa, Jorge, pode falar, pode. o que é interessante é que não é ainda o texto final, né? O que vai ser Sim, votado. E a gente tem a possibilidade de dar sugestões, considerações. Eu acho que a gente faz até pouco isso, né? Entra lá no site, lá no Congresso, e acho que a gente sim, precisa fomentar isso de debate, sim. de opinar para as legislações. E é interessante que teve alguns doutrinadores que entenderam que devia ter esses conceitos esparçados por todo o código, não só ali num livro próprio. Por outro Sim. lado, alguns outros juristas e a própria comissão entende que ele fica consolidado e melhor, vamos dizer assim, disposto, né, num livro próprio. E é interessante esses debates e tudo que a gente traz de ter um código atual, né? Que o último a gente teve ali de 2002 e levou um tempão também para ser de É. fato votado, vigente. E esse está indo rápido, porque vejamos, teve ali o debate, teve a formação no final de 2023, já está no Senado, então possivelmente, se seguir os mesmos trâmites iniciais, ele vai ser votado com brevidade. E é interessante o que impacta na frente, né? Que a gente vai ter na nossa atuação prática. Ah, sem dúvida, né? Na verdade, a gente vai ter que estudar tudo de novo, né? Oi, Graziela, só um detalhe. A gente pode entrar no site do Congresso para dar sugestão Pode, de pesquisa? Eu, pode. Agora tá no Senado, né? A gente tem que entrar lá no link do Senado. Mas eu vou deixar Ah, aqui o tá. link da comissão com todos os históricos, todos os textos. Já coloco aqui para vocês. Gente, muito obrigado, certo? A gente fica à disposição. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa o atraso. Obrigada, Letícia, por abrir a reunião. Eu peguei ela no susto, que eu tinha que fazer o exame hoje. O exame estava marcado para 5 e foi feito às 6h30. Olha só. Aí a Letícia entrou aí no circuito e obrigada, viu, Letícia, por abrir a reunião. E o Paulo está viajando, esse horário ele está voando, né? Por isso que ele não está aqui, tá? Mas obrigada aí pela apresentação, Jorge Grazella, muito, muito, muito interessante, né? Muito legal. A gente já, apesar de não estar em vigor ainda, a gente já está olhando para isso, né? A gente já está se atualizando com o que vai acontecer. Muito legal mesmo. Parabéns aí pelo trabalho. Eu perdi o comecinho, mas eu vou assistir a gravação, tá? Alguma Bom, dúvida, pessoal? Não? Não? Então tá bom. Mas muito interessante mesmo. Eu achei bem legal, assim, que bom que a gente está se atualizando, né? Com relação a isso. Verdade. Eu deixei aqui no chat o link que tem todo o histórico, debates que já teve, tem os vídeos também da apresentação lá do texto final, né, do anteprojeto no Senado. Então é bacana quando vocês puderem dar uma olhada, porque tem toda a fundamentação, por que eles justificam ali as operações, é interessante. Ah, legal. E a Andrea postou aqui também um outro link, né? Você quer comentar, Andrea? Procuração pública sem precisar ir ao consulado é possível. Oi, boa hum, noite a Ah, todos. boa É, noite. sim, eu achei interessante o tema e comecei a pesquisar aqui em paralelo e achei essa publicação. Eu acho que é confiável, pelo menos está dizendo aí, me pareceu ser legítimo aí.
E aí está dizendo que não precisa ser no consulado mais. Isso já faz até algum tempo. Eu estava vendo umas outras fontes aqui em paralelo e disse que já tem um tempinho que está dessa forma, né? Então acho que vale a pena Mas tem que aprofundar ser em isso aí. algum cartório do local. Não, é no e-notariado, pelo que está dizendo aí. Somente. Só. Vocês estão vendo vocês estão vendo aqui, eu tô No projetando aqui? chat. Uhum. Não, Tem o não, não. link. Na tela. Não? Na A tela tela vocês está muito, estão. muito obrigada. Ah, Não, não, Jorge, peraí, pode peraí, peraí, mais. peraí, peraí. Eu vou colocar porque eu estou com esse artigo aqui que a Andrea comentou. Eu entrei com ele aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Tá? Nós temos um colega na comissão, que é o Marcelo, que ele trabalhou muito tempo em cartório, né? Aí, algumas E reuniões agora, atrás, ele... tá? Agora tá. Tá, Ah, corporação sim. pública sem precisar ir ao consulado é possível. Aí tem, né? Quando mora fora do Brasil e não quer ir ao consulado. Deixa eu ver de quando que é esse artigo. É de... Não tem a data, né? Não trouxe. Não estou vendo a data aqui, tá? Não, também não achei a data, não. É, mas então, ó, tá vendo? A procuração, ó. Olha, novidade para mim. Não quer ir consulado, público, não conseguiu, ainda bem que eu acho que está no Brasil, vai chamar no Brasil, vai avançar. É, eu vou procurar. De onde é essa Então, matéria? ela colocou esse doc No aqui, chat tem o no link. chat tem um link. Na verdade Tá, tá. eu fiz uma busca assim, né? Como fazer uma procuração, como é que estava aqui? Como fazer uma procuração em Portugal para o Brasil, por exemplo. Aí vem Sim, vários artigos, e aí um deles foi esse. Na verdade, o primeiro deles, os primeiros que É, aparecem, são do Gov, são enfim, que aí fala assim que precisa ir no consulado. Mas se você então descer é o mais, você e-notariado acha. mesmo aqui, ó, através É, do aplicativo é. e-notariado. Talvez no site do e-notariado tenha mais informações lá, né? Tem, Uhum. aí, Então, gente. estava comentando do Marcelo, que ele trabalhou muito tempo com cartório, ele falou que o objetivo desses sistemas de cartório é unificar no Brasil inteiro os cartórios, né? Que hoje a gente não tem isso, né? Então, é um próximo passo, eles estão investindo bastante nisso, né? Acho que vai facilitar a vida de muita gente aí, eu Então, né? vou até anotar. teve uma apresentação e um artigo que eu escrevi junto com ele, mas aí é o sistema eletrônico de registros públicos. Ele já Isso. começou a ser implantado. Só que hoje mesmo eu fiz contato com uma pessoa que eu conheço, o Leonardo de Notas, né, um deles, né? Aí eu perguntei se havia essa interligação entre o CERP e o e-notariado. Ela me disse que não, né? Não. Uhum. Agora, o e-notariado, ele é nacional, tá? Ele abrange Legal. todos os tabelionatos de nota. Já Uhum. o CERP, ele abrange o registro das pessoas naturais, o registro das pessoas jurídicas, o cartório de protestos, o cartório de registro imobiliário, e tem mais um, qualquer, esqueci. Mas não inclui os tabeliões de nota, né? Os tabeliões de nota são aqueles que fazem esses atos notariais. Aí é procuração, divórcio, escritura, inventário, Desculpa, Jorge, eu que não é entendi diferente do direito. registro. Hã? Desculpa, Jorge, eu não entendi direito. Não É inclui que, o não, é serviço que de assim, tabelião? não, existe o Sistema Ah, Eletrônico de Registros Públicos, se chama entendi. SERP. Sim, Essa é uma sim. coisa. E Tá, existe entendi. o e-notariado. Obrigado. Hoje, quando eu fiz a apresentação, eu falei só do e-notariado, tá? Aí eu estava falando para a Viviane que o CERP e o e-notariado, eles não se comunicam. Essa dúvida eu tinha, e até eu tirei a dúvida com uma pessoa do cartório, no tabelião de nota, Uhum. né? Mas, de qualquer maneira, é uma modernidade, assim. Você Sim. poder Uhum. fazer, imagina você poder fazer você está num outro país e poder fazer pelo notariado uma É, procuração, né?
Para quem tem Você cliente em outros ter países, isso daí veio facilitar. Que a pessoa, para dar uma procuração, teria que ir para o consulado, fazer a tradução, e agora, pelo que eu entendi, há essa possibilidade de fazer via online, né? Pelo É, enotariado. eu deixei também aqui no chat o link que fala direto do e-notariado do Colégio Notarial. E pelo que Ah, eu vi, é gratuito. É só fazer um cadastro no Colégio Notarial e baixar, né? Ou pelo aplicativo. É interessante. não, é bem legal, sim. É bem é. bacana, gente. Muito bom. Acho que a Cris não está conseguindo abrir o microfone. Você consegue liberar? Porque está tudo normal para todo mundo, né? Tá. Uhum. Você quer escrever, Cris? Não sei o que está acontecendo. O Zoom, ele colocou um novo parâmetro, por isso que estava dando problema em algumas inscrições. Aí depois a gente acertou o parâmetro e conseguiu liberar as inscrições de vocês. Algumas pessoas tiveram problema, outras não, né? Letícia, você consegue liberar para ela? Eu não consigo. Eu tentei aqui, não consigo liberar o microfone dela. Se bem que eu só estou compartilhando a tela, né? Não tô... É, e que ela está como hoster, né? Bom, enquanto ela dá uma olhadinha aí, a Letícia dá uma olhada, eu queria pedir para a Karine se apresentar. É uma integrante nova. Você quer falar um pouquinho, Karine, de você? Como você ficou sabendo da comissão? O que que você faz? Claro, não escapei dessa, né? Não, todo mundo que entra novo tem que se apresentar. Então, boa noite, prazer, gente. Me chamo Karine. Apesar de não parecer, já sou formada há 15 anos já. Minha experiência tem sido muito nessa parte do direito digital, minha experiência profissional. Então, quando eu advogava como advogada ainda pleno, eu prestei, né, serviços para um escritório de advocacia e a gente defendia muito a Google. Então, sei bem nessa questão da desindexação, do direito ao esquecimento, eu sei dessa luta que foi o Marco Civil e depois a LGPD. Depois disso, eu trabalhei com mais empresas da área, do setor, Apple, Expedia, e por último eu trabalhei para a Netflix. E aí eu já fiquei mais perto dessa questão dos serviços de streaming e também dessa questão dos games, né? Porque a Netflix começou muito recentemente, né, a implantar os games dentro Eu não posso falar plataforma porque não é a mesma coisa que as plataformas de redes sociais. Mas eles começaram a implantar e aí eu fiquei bem mais próxima dessa questão de políticas e moderação de conteúdo. Então, essa questão sempre da liberdade de expressão e você remover um conteúdo ofensivo é sempre muito interessante. Eu vejo como as empresas se preocupam muito com essa questão que eu achei interessante hoje da herança digital, né? Porque eles recebem muitos pedidos de familiares pedindo, eu quero acessar a conta do Facebook, eu quero acessar o falecido Orkut, né? As fotos do Orkut, eu quero, porque é a última coisa que as pessoas têm, né? E eles são muito solícitos, eles são muito sensíveis com essa parte, isso de todas as empresas que eu trabalhei. Mas eles também são muito preocupados em garantir essa intimidade e a privacidade, né? Então, eu achei bem legal essa previsão falando das mensagens, né? Que as mensagens vão continuar privadas, porque eu, no lugar, eu não gostaria que os meus familiares fossem fuxicar as minhas mensagens. Mas eu fiquei sabendo mais da comissão, porque assim, agora eu larguei essa vida de empresa e decidi abrir meu próprio escritório. Aí eu falei, eu acho que eu vou me manter mais atualizada com as coisas. Aí eu fui procurar a de direito digital e a de privacidade, proteção de dados também, para tentar me manter antenada com tudo. E eu achei excelente, né? Porque às vezes a gente fala, é muito corrido eu parar para ler o projeto de lei, não sei o que lá. E aí foi tão bacana que aqui vocês resumiram tudo para gente. E agora eu estou super atualizada. Ah, legal, então seja bem-vinda. Esse é um dos objetivos da comissão, né? A gente se manter atualizado. Então, assim, lá no WhatsApp tem a foto do grupo, tem toda a programação desse ano, das apresentações, né? Fica o convite se você se interessar e quiser participar de alguma apresentação ou tiver alguma sugestão também de algum tema que você queira fazer,
Tá convidada aqui, tá? Fica o convite, tá bom? Que a gente vai Bacana. contribuindo, cada um contribui um pouquinho, né? Cada mês, a gente tem as reuniões mensais, né? Então, todo mês tem um tema diferente aí um tema que está aí na atualidade, tá bom? Bacana, obrigada. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Cris, eu não sei por que só o seu microfone não tá, a gente não consegue abrir. Mesmo a Letícia que está como hoster, né? Ela não consegue. Não sei por quê, não sei se é alguma configuração do seu micro. Aí, se você quiser escrever aqui no chat, né? Mas não sei por que tá bloqueado. Depois a gente precisa ver o que aconteceu, tá? Inclusive, do lado do seu nome tá aparecendo assim, direct mensagem. Só no seu nome que tá aparecendo isso. No nome das outras pessoas, não. Tá esquisito, mas se você quiser escrever, dá para ler aqui no chat, tá? E aí eu vou pedir para também a Ana falar um pouquinho do e-book, como que nós estamos. Oi, Ana. Oi, pessoal. Tô me ouvindo? Sim. Tô bem, tudo bem. Bom, gente, a gente está progredindo, já recebemos aí retorno de muitas pessoas, mas ainda falta algumas pessoas para poderem retornar para a gente em relação à versão revisada, se está de acordo, se quer fazer novos ajustes, e aí a gente vai para o próximo passo, que é validar todos os artigos. E aí a gente começar com as tratativas para a publicação. Então, só fazendo aquele lembrete, né, que eu mando no grupo quase sempre, mas para vocês verem novamente aí os e-mails, quem ainda não viu, né, os nossos e-mails, que a gente já disparou para todo mundo, e aí dá o feedback para a gente poder partir para essa parte de publicação, tá bom? O mais rápido possível, gente. Assim, chegou no ponto que é o mais rápido possível mesmo Porque que dá já para é o mês fazer. que vem, né? A gente já vai. A Falta próxima reunião muito, é para Ana, para o lançar. pessoal mandar? A gente precisa de mais 5 retornos. Ah, tá. Mas assim, só recapitulando, é para dar um ok na revisão que vocês já fizeram, né? Já está pronta, só. Exato, exato, exato. Uhum. Porque a gente precisa disso para fechar todos os artigos e fechar o livro inteiro, né? Que tá tudo em Exatamente, pedacinho, né? exatamente. Ana, a gente vai registrar no ISBN livro? Sim, né? A ideia é fazer tudo isso. Eu estou esperando só essa parte de ter o arquivo pronto para a gente conversar diretamente com as editoras. A gente já está conversando, né? Inclusive, Letícia, foi um contato que você me passou, eu estou conversando muito com ela. Ela é E aí muito a boa, ideia né? aí, enfim, no caso, Eles são especialistas em livros jurídicos. legal. Inclusive, eu estou escrevendo um outro livro que deve sair em setembro com eles. Provavelmente a gente vai fechar com eles. Foi Não, o melhor legal. custo-benefício. Sim, até agora também, né? Obviamente a gente vai repassar os valores nesse momento, a gente vai chegar nesse ponto para falar com vocês, ver se está todo mundo de acordo, etc, né? Uhum. Mas eu também achei ela muito atenciosa. Então, isso é interessante, né? Para a gente ter as coisas mais rápido possível. Uhum. E uma novidade, né? A gente sempre escolhe alguém para fazer o prefácio, né? E é uma luta, porque você convida, né? E tem que insistir, aí a pessoa aceita, aí o que acontece? Aí a pessoa demora para mandar o artigo, aí você fica cobrando, né? E o prazo passando. E aí o Paulo deu uma ideia, né? Você quer comentar, Ana? De quem que vai fazer o prefácio? Pode falar, pode falar. Já está aí. O Paulo deu uma ideia, a gente achou super interessante, a gente vai pedir para a IA fazer o prefácio, né? Então a gente Exato. vai colocar os artigos, né? Porque teria que ser uma pessoa que conhecesse de tudo, né? Do que cada um dos artigos fala, né? E é difícil encontrar uma pessoa assim, né? E aí a gente pensou na IA, a gente achou interessante, né? E aí a IA que vai fazer o nosso O o nosso prefácio do prefácio. livro. Isso. A dona Ela Yaya, né? Ela tem até nome. É. A dona Yaya. ela é Doutora bem Yaya. conhecedora de todos os assuntos possíveis. Exatamente. A gente já fez alguns testes, né, Ana? Né? Isso. E foi bem legal o Obviamente, com a resultado. revisão final de um humano, né? Que a gente é super pró human oversight, né? É supervisão Uhum. humana, mas a IA faz o trabalho duro. Surpreendeu, assim, foi bem legal. Isso, Tá bom? exato. Muito bom. Pessoal, vamos tirar uma foto? Quem quiser abrir a câmera, vamos para a gente postar.
Você tira pra gente, Letícia? Muito bom ver as carinhas de todo mundo aqui. Mais alguém? Vai abrir? Então, tá bom. Vamos lá, então? Pode tirar. Aí, se você puder depois postar no grupo. Eu não tô te ouvindo. Acho que tá com o microfone fechado, Letícia. Você tá falando ou não? A Nara mandou mensagem, apareceu a mensagem dela, peraí. Tá. Ah, tá pelo celular, tá bom. Uhum. Não, pelo amor de Deus, vai sair do lado, peraí. Pose, 1, 2, 3. Não, você sai Sorriam. top. A Cris tá pelo celular também. Muito Tira bom. quanto? Ah, uma só, ver se tá bonitinha, se não tá tremida, se tiver De boa, novo, outra. sorriam. Agora foi. Ah, então tá bom. Deixa eu tirar Muito uma do bom. celular só para garantir que eu sou Ah, muito. é. Vai que a gravação dá. Já aconteceu, né? Da gravação não funcionar. Tem a Segundo minha filha, eu sou contingência. nub. É. Não, o pessoal é assim mesmo, tem que ter contingência, tá certo. Botar um Muito stop, bom. tá? Tá bom.